mas foi um momento que nos marcou profundamente. Outro momento marcante em nossa vida foi a impressão que o pastor Antônio Gilberto, ele é o nosso teólogo maior das Assembleias de Deus, o editor da Bíblia Pentecostal, do Estudo Pentecostal. Ele esteve na nossa igreja e ele ficou impressionado e disse: olha, irmão Edivaldo, eu estou aqui, estou impressionado. E ele veio, ministrou para nós, e aquele reforço, aquela palavra que ele nos deu, inclusive o incentivo dado pelo pastor Antônio Gilberto, isso marcou muito a minha vida e marcou a vida da igreja, porque se trata de um incentivo de alguém que realmente pode fazer isso e nós o respeitamos, e aquilo nos incentivou muito a continuarmos. Agora, eu talvez reputo como a parte mais marcante dentro da nossa igreja a presença do saudoso pastor Eduardo Pablo Joerck. Olha, só Deus podia fazer uma coisa dessa. E eu não posso esquecer nunca das palavras do pastor Eduardo. Quando nós pensamos, idealizamos o Ministério Santa Cruz, a Igreja Nova Aliança, nós levamos para ele o projeto e, como todos que o conhecem sabem, ele não ouvia bem, ele tinha uma deficiência auditiva, e eu escrevi tudo, e ele leu, releu, e após uns 5 minutos de silêncio, ele lendo e relendo, ele fala para mim o seguinte, que ele era missionário, mantido, pago pela Inglaterra. Ele trabalhava como missionário em Minas Gerais. E ele sentiu de vir para o Mato Grosso. Inclusive ele fundou a Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso, quando o Mato Grosso era único. E ele chegou para a missão que o sustentava, a missão que ele era ligado. Ele comunicou: olha, Deus está me mandando ir para o Mato Grosso. E ele nos conta que a missão dele, a qual ele era vinculado, disse: olha, Eduardo, mas a nossa missão, nós queremos atuar em Minas Gerais, não é em Mato Grosso. E ele disse: olha, eu então peço meu desligamento e vou para onde Deus está me mandando. E esse fato, inclusive, ele relata no seu livro. E ele me conta essa história, antes mesmo de lançar o livro, claro. Ele me conta essa história e me diz o seguinte: obedeça o que Deus te manda fazer. Não se preocupe com homens. Não se preocupe com organização humana, mas obedeça como eu obedeci a Deus, e hoje nós temos uma obra extraordinária da Assembleia de Deus no Mato Grosso. Então, quando eu ouvi aquelas palavras, eu senti um ânimo, e ele disse mais: meu corpo, como você está vendo, ele está bastante desgastado, mas o meu espírito está novinho. Use-me da forma que você quiser. Então aquilo ali foi uma coisa extraordinária. Eu senti um apoio do grande homem de Deus. E quando ele veio a falecer, no seu sepultamento, uma irmã, uma querida irmã, eu vou citar o nome dela porque ela é querida, como eu tenho ela como minha mãe, como tudo, é a irmã pequena, a querida irmã pequena. E ela disse uma palavra profética que talvez ninguém entendeu, mas ela disse: está aqui o meu pastor, pastor Eduardo, agora no caixão, e ele fundou 2 igrejas, 2 Assembleias de Deus. Fundou a Assembleia de Deus no estado de Mato Grosso, e agora fundou a Assembleia de Deus Nova Aliança. Ele participou das 2 fundações. Olha, aquela palavra daquela irmã, eu fiquei abismado. E foi quando eu vim entender algo sobrenatural. Então, talvez eu reputo como a coisa mais marcante na nossa igreja foi a participação do pastor Eduardo Pablo Joerck na fundação das Assembleias de Deus no estado do Mato Grosso,
foi ele que fundou, lá em Corumbá, quando o Mato Grosso era um só estado, e também da nova aliança. Então, eu acho que reputo como o fato mais importante, que me marcou mais, foi essa participação do pastor Eduardo nesta grande obra de Deus. Nós, como membros da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, temos muitos sonhos e muitas expectativas em relação a esta igreja, em relação a este ministério. Mas, com certeza, os sonhos de Deus para este ministério e para esta igreja são muito maiores. E quais são os planos para o futuro da igreja? Você vai poder ver agora. Os planos para o futuro. A indagação, existem indagações a respeito dos planos nossos para o futuro. Eu confesso que eu fico até inibido de falar em planos, já que o comando aqui é total de Deus e Ele sempre está nos surpreendendo a novos desafios. Nosso plano é procurar ao máximo capacitar novos obreiros que possuam esta visão da nova aliança, em que seja despido todo o eu, toda a vaidade, toda a capacidade humana, e que esses obreiros venham de forma bem solícita, se moldarem aquilo que Deus quer que faça. Ou seja, nós queremos que a missão do Senhor Jesus, ela seja colocada acima da instituição. A instituição existe para cooperar na missão. E o nosso plano do futuro é que permaneça a nossa visão. Eu quero falar mais uma vez e resumir a nossa visão. A visão do Santa Cruz para o futuro é a que já existe, ou seja, a missão do Senhor Jesus Cristo está acima da instituição. A instituição estará sempre abaixo da missão do Senhor Jesus. Repito, a instituição serve tão somente para cooperar na missão do Senhor. Então, é esse o nosso futuro, preparar homens com esta visão de que a missão está sempre acima da instituição. Que Deus lhe abençoe. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.